Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Como é que vocês estão? É, Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, né, dessa unidade, onde a gente vai permanecer fazendo interpretação, apreciação da língua portuguesa, falando sobre entrevistas, sobre esse gênero, né, textual que está relacionado ao gênero jornalístico, né, que é a reportagem, que é a entrevista, e a gente vai falar um pouco também sobre transcrição. Tá? A gente vai aprender como fazer a transcrição de uma entrevista e por que isso é realmente relevante, né? É importante. Então, eu peço que vocês leiam esse texto aqui. Bailarina brasileira brilha em Nova York e sonha ser vista pela mãe em cena. Aqui, ó, como vocês já podem perceber, nós temos nesse print aqui, né, que é captura de tela da internet, a gente tem é, o, a manchete, né, bailarina brasileira brilha em Nova York e sonha ser vista pela mãe em cena. A mais abaixo a gente tem a linha fina, que é Ingrid Silva, estrela de curta-metragem, que vem circulando pelo Brasil. Aqui a gente já tem a manchete e tem a linha fina. Logo após a gente tem o lead, tá? Que é os primeiros parágrafos da notícia, em que ele dá as principais informações a respeito, né, dessa notícia. Ele responde algumas perguntas, por exemplo, onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu. Então, a gente já tem algumas informações aqui logo no início. Tá? Então, isso é para que vocês percebam, consigam visualizar a, a notícia, tá certo? Aqui a gente tem essa é, essa notícia, né? E a gente tem aqui algumas perguntas. Antes mesmo de ler, a gente vai ter essa entrevista, né, com essa jovem bailarina. E aí, o que, que vocês imaginam encontrar nessa entrevista com uma bailarina? Que coisas que a gente, quando eu digo assim, vamos fazer uma entrevista com uma bailarina, o que vocês esperam encontrar numa entrevista desse tipo? Que assuntos vocês acham que são que serão abordados. Então, pensem nisso antes de ler o texto, tá? E o que o título da entrevista sugere sobre o assunto a ser tratado. Então, vocês vão ler novamente essa, essa manchete, esse título, e aí vocês vão pensar a respeito. O que será que esse título quer dizer? Antes mesmo de vocês lerem, tá? E aí vocês vão ler posteriormente e vocês vão tirar as suas conclusões a respeito do que foi dito. A gente vai falar um pouco mais, né, aprofundar esse tema de entrevista, porque é um gênero que a gente reconhece como sendo um gênero jornalístico, porém, nós temos o gênero para além da TV, para além das redes sociais, para além das revistas e dos jornais, né? A gente mesmo acaba fazendo entrevistas com as pessoas no nosso dia a dia, né? A gente vai indagando quando a gente conhece alguém e a gente quer saber mais da vida dessa pessoa, a gente começa a fazer perguntas, ou quando a gente conhece um profissional de uma profissão que a gente não sabe muito, não entende muito bem, a gente começa a fazer entrevistas, pergunta, faz vários questionamentos justamente sobre isso, né? Então, a gente vai aprofundar nisso, né? E a gente também vai ver as questões polêmicas apresentadas em textos, tá? Porque a gente tem as entrevistas e elas apresentam temas diversos, né? E aí a gente precisa reconhecer que temas são esses, porque se eu vou à procura de um artista, de um profissional, para entrevistar ele, para fazer uma reportagem a respeito dele, tem temas que são sensíveis a algumas pessoas, que elas pretendem não comentar sobre esse assunto. E aí, vez ou outra, as pessoas insistem em perguntar as mesmas coisas para algumas pessoas, e isso acaba sendo incômodo. E então é necessário que a gente aprofunde nesses estudos para que a gente não cometa esses erros, tá? De tocar em assuntos que a gente não vai receber nada, né? A gente não vai receber nenhuma informação. Tem coisas que a gente pode ficar sabendo por pesquisa, por investigar, mas não diretamente perguntando. A gente precisa também identificar as marcas de oralidade nos textos orais e aprender a fazer a transcrição.
Eu já falei para vocês anteriormente sobre as marcas de oralidade, né? E por que é importante eu fazer essa transcrição com todos esses detalhes? É importante porque a gente tem personagens importantes, a gente tem personalidades importantes. Então, quando a gente vai fazer a transcrição de uma entrevista, é imprescindível que a gente coloque exatamente a forma como a pessoa falou, como a pessoa estava ao responder essas perguntas, tá, gente? Porque isso é necessário justamente para que a gente não esvazie a importância daquilo que a pessoa está dizendo, tá? E também a gente não haja de má fé. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá e me dá uma entrevista na maior boa vontade, e aí eu vou e transformo tudo que ela falou numa outra narrativa. Ali eu estou usando, né, de falta de ética, né, ao lidar com essa pessoa. A gente precisa identificar as marcas de oralidade. Se uma pessoa ela é de algum estado do Nordeste, certamente ela vai carregar algumas forças de expressões típicas de alguns nordestinos, tá? Nós do Maranhão temos alguns costumes, as pessoas de Pernambuco têm outros, as de Recife tem, do Ceará tem outros, então a gente precisa identificar essas falas e a gente não pode descartar esses elementos justamente porque são características dos nossos entrevistados. Tá? Então, quando a gente está falando de transcrição, a gente está falando de transcrever. Transcrever é o quê? Eu faço uma entrevista oral com a pessoa, eu perguntando oralmente, ela respondendo oralmente, e aí, para eu publicar essa revista em um site, em uma rede social, eu não posso colocar o vídeo. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou transcrever essa entrevista para o papel e a pessoa vai ler. Entendido? Então, a transcrição é essa atividade de pegar aquilo que foi dito oralmente e copiar, né, e transcrever para o caderno, passar para a parte escrita. Aqui mesmo no livro de vocês, nós temos o quê? Essa entrevista com a bailarina e tem assim, como surgiu o curta-metragem que está conquistando o Brasil? Aqui a gente tem uma pergunta, certo? E aí ela diz, eu recebi a proposta para ser embaixadora global Activia, e aí aqui vai desenvolvendo a resposta da pessoa. Então, a parte que está em negrito, que está mais forte, é a pergunta e logo abaixo vem a resposta. É imprescindível que a gente reescreva da maneira exata que a pessoa falou, justamente para que a gente não perca informações, para que a gente não perca a intenção do autor a falar essas coisas. A gente precisa também se atentar às questões de revisão do texto, tá? Ah, professora, mas ela falou problema. Eu vou transcrever problema? Não. Aí que a gente precisa ficar atento, né, nessas questões de revisão. Por quê? Não são todas as revisões que a gente precisa modificar a forma como a pessoa falou. Se, por exemplo, em uma entrevista a pessoa diz, oxe, já eram mais de 3 da tarde. Ali é a marca da oralidade, é a forma que a pessoa costuma falar. Isso não quer dizer que se a pessoa falar uma palavra incorreta, eu preciso transcrever exatamente como ela falou, tá certo? Por quê? Porque a gente tem que prezar pelo nosso entrevistado, a gente tem que prezar pela maneira correta da escrita. Como eu já falei para vocês, às vezes na oralidade a gente fala coisas que a gente não escreve. Por exemplo, o pra, né, que não existe na língua escrita, que o correto é para, e a gente acaba usando o pra. O agente mesmo, né, que existe na língua escrita, existe, porém nós acabamos por usá-lo de maneira exagerada, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de transcrever também. E fazer a revisão é importante para que o nosso texto não vá com palavras escritas erradas, com informações erradas. Uma vírgula, gente, parece bobagem, mas uma vírgula, ela faz toda a diferença em um texto. Se eu coloco a vírgula no lugar errado, o meu texto pode ficar comprometido. Ao invés da pessoa estar querendo dizer que ela é contra alguma coisa, ela acaba dizendo que é a favor. Se a gente coloca uma vírgula errada, se a gente coloca uma pontuação errada,
tá certo? Porque a pontuação nada mais é do que o quê? É a expressão do que a gente fala. Então, se eu falo pausadamente, a escrita também vai ser com mais pausa. Se eu falo uma pergunta, eu vou precisar colocar o ponto de interrogação ali para sinalizar que é uma pergunta. Então, a transcrição ela precisa ser revisada justamente para que a gente não entregue um texto cheio de erros, tanto de escrita quanto de interpretação. E a gente também vai desenvolver esse texto, né? A gente vai fazer uma atividade a esse respeito, mas eu ainda vou preparar para vocês, tudinho direitinho, justamente para que a gente consiga desenvolver essas atividades de entrevista e transcrição. Eu vou explicar ainda melhor para vocês sobre a transcrição, tá? E aí eu queria também que vocês se atentassem, né, à leitura dessa entrevista, que vocês fizessem a leitura dela corretamente, para que vocês respondam a página seguinte, tá? A página 79 e a página 80 também, certo? E aí vocês vão tentando responder e vão desenvolvendo esse texto, a interpretação textual, tá, gente? Para vocês responderem uma atividade sobre interpretação, vocês precisam ler o texto. Certo, gente? E vocês só vão conseguir responder essa atividade aqui se vocês tiverem lido o texto. E eu preciso que vocês façam essa leitura para eu ver a quantas anda a interpretação textual de vocês. Tá certo? Então, por hoje é só. Vou mandar mais uma aula sobre transcrição. A gente vai trabalhar isso melhor. E aí, a gente já vai fazendo isso com mais tranquilidade na próxima aula. Tá bom? Uma boa tarde a todos e até a semana que vem.